Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos uma história fascinante e cheia de superação que certamente vai inspirar vocês. A incrível e surpreendente jornada de Richard Rider, mais conhecido como Nova. Acompanhem enquanto exploramos como um adolescente comum de Long Island se tornou um dos guardiões cósmicos mais poderosos do universo Marvel, assumindo o papel de último portador do legado de toda uma civilização e transformando-se em um símbolo de coragem e determinação intergaláctica. E não se esqueçam de deixar nos comentários qual personagem vocês gostariam de ver na próxima vez. Escrevam aí embaixo e ajudem a decidir qual será o próximo herói ou heroína que exploraremos aqui no canal. Imagine um universo vasto e misterioso, onde uma força policial cósmica protege a galáxia de ameaças inimagináveis. Em meio às estrelas, surge um herói improvável, um adolescente terrestre que carrega o legado de uma das organizações mais poderosas do universo Marvel. Estamos falando de Richard Rider, o Nova. Diferente de outros heróis cósmicos da Marvel como os Guardiões da Galáxia, Nova representa algo único, a ponte entre o mundano e o extraordinário, entre a Terra e o cosmos infinito. Ele é a prova viva de que qualquer um pode ser escolhido para um destino maior, independentemente de sua origem. Nova não é apenas mais um personagem com uniforme e superpoderes. Ele é o último guardião de uma tradição milenar, o portador de uma energia cósmica inimaginável e, acima de tudo, um jovem tentando encontrar seu lugar no universo. Neste vídeo, vamos explorar a história fascinante deste herói que começou como um adolescente comum em Long Island e se tornou um dos defensores mais poderosos da galáxia. Prepare-se para uma jornada através do cosmos, conhecendo a ascensão, queda e renascimento do Corpo Nova e seu membro mais emblemático. Nossa história começa em Xandar, um planeta distante e sede do Corpo Nova, uma força policial intergaláctica dedicada a manter a paz em toda a galáxia. Criado em 1976 pelos lendários Marv Wolfman e John Buscema, Nova estreou na revista Nova #1, trazendo um novo tipo de herói cósmico para o universo Marvel. Richard Rider era apenas um estudante de 17 anos vivendo uma vida comum em Ensead, Long Island. Sem perspectivas claras para o futuro, com notas medianas e uma autoestima em baixa, Richard parecia destinado a uma vida ordinária. Tudo mudou quando Roman Day, o último centurião Nova sobrevivente, gravemente ferido após a destruição de Xandar pelo implacável Zor, chegou à Terra em busca de um sucessor. Em seus momentos finais, Day escolheu Richard aleatoriamente, transferindo para ele todo o poder e conhecimento do Corpo Nova através do Vorudmin, uma inteligência artificial contendo toda a cultura e conhecimento de Xandar. A transferência foi instantânea e avassaladora. De repente, aquele jovem inseguro ganhou não apenas um uniforme azul e dourado impressionante, mas também força sobre-humana, a capacidade de voar, resistência extraordinária e acesso a um vasto conhecimento cósmico. O choque inicial de Richard com seus novos poderes reflete a jornada que todos enfrentamos quando confrontados com grandes responsabilidades. Suas primeiras tentativas de ser um herói foram desajeitadas, cheias de erros e inseguranças. Como qualquer adolescente, ele estava mais preocupado em usar seus poderes para impressionar os colegas de escola do que para proteger o universo. Esta dualidade entre o adolescente comum e o herói cósmico tornou-se a marca registrada do personagem. Enquanto Nova, ele podia voar pelo espaço e lutar contra ameaças intergalácticas. Como Richard Rider, ele ainda enfrentava problemas comuns, bullying na escola, dificuldades financeiras em casa e a constante batalha para equilibrar sua vida dupla. O que torna a origem de Nova tão poderosa é justamente esta conexão com o ordinário. Richard não nasceu com poderes como os mutantes, não era um bilionário excêntrico como Tony Stark, nem um deus nórdico como Thor. Ele era simplesmente um jovem comum escolhido por circunstâncias extraordinárias, representando a ideia de que o heroísmo pode surgir dos lugares mais improváveis. Com o tempo, Richard começou a entender a magnitude de sua responsabilidade. Ele não era apenas um super-herói qualquer, era o último representante de uma civilização destruída, o herdeiro de um legado milenar. E assim, entre tropeços e aprendizados, o jovem de Long Island deu seus primeiros passos para se tornar um dos heróis cósmicos mais importantes da Marvel. A jornada de Nova nos quadrinhos é marcada por arcos épicos que transformaram o personagem de um herói local para um guardião cósmico indispensável. Vamos explorar os momentos que definiram sua trajetória heroica. Nos primeiros anos como Nova, Richard Rider enfrentou criminosos em Nova York enquanto tentava balancear seus deveres heróicos com sua vida pessoal. Esta fase estabeleceu as bases do personagem, mostrando seu crescimento gradual de um adolescente inseguro para um herói mais confiante. Entre os vilões que enfrentou estavam Megaman, Diamondiad e até mesmo o Esfinge, que viria a ser um de seus adversários mais significativos.
Tudo mudou dramaticamente com a saga O Julgamento de Galactus, quando Richard foi convocado de volta ao espaço para ajudar a reconstruir Xandar. Neste momento crucial, ele percebeu que seu destino estava nas estrelas, não na Terra. Unindo-se a outros heróis cósmicos, Nova enfrentou o Devorador de Mundos e começou a compreender a verdadeira escala de seu papel no universo. A saga da Guerra-Aniquilação representou o renascimento definitivo do personagem. Quando Anililus, Senhor da Dimensão Negativa, liderou uma invasão devastadora à nossa galáxia, Nova se viu no centro de um conflito que dizimou o corpo Nova e deixou bilhões de mortos. Foi neste momento que Richard Rider deixou de ser apenas um herói para se tornar um líder. Com o Vorudmin, a consciência coletiva de Xandar, agora fundido diretamente com sua mente, Richard assumiu toda a responsabilidade e poder do corpo Nova. O visual e as habilidades do personagem evoluíram significativamente, tornando-o mais poderoso do que nunca. Como último Nova, ele trabalhou ao lado de Drax, Star-Lord, Gamora e outros heróis cósmicos para deter Anililus. O sacrifício de Nova e sua determinação inquebrantável durante esta guerra o elevaram ao status de lenda. A saga seguinte, Reinado dos Reis, explorou as consequências da Guerra-Aniquilação. Nova se viu no meio de um conflito entre os impérios Kree e Shi'ar, enquanto tentava reconstruir o corpo Nova e treinar novos recrutas. Este arco destacou seu crescimento como mentor e figura de autoridade, muito distante do adolescente inseguro de suas origens. Talvez o momento mais impactante na história de Nova tenha sido seu aparente sacrifício na Guerra dos Reis. Para impedir que Thanos retornasse do Reino da Morte, Richard Rider e Star-Lord se voluntariaram para ficar presos na dimensão negativa com o Titã Louco. Este ato de autossacrifício selou a evolução do personagem, de jovem herói a verdadeiro guardião cósmico disposto a dar sua vida pelo bem maior. Anos depois, na saga original Sim, descobrimos que Richard não havia realmente morrido, mas permanecido preso na dimensão negativa por anos. Seu eventual retorno, carregando as cicatrizes físicas e emocionais de sua experiência, trouxe uma nova dimensão ao personagem. Nova não era mais apenas um herói poderoso, era um sobrevivente, um guerreiro que havia enfrentado o impossível e retornado para contar a história. Enquanto isso, na Terra, um novo Nova surgiu, Sam Alexander, um adolescente que descobriu que seu pai havia sido um membro do corpo Nova. A coexistência de Richard Rider e Sam Alexander expandiu o legado de Nova, criando uma dinâmica intergeracional rica e complexa que continua até hoje. Estas sagas transformaram Nova de um personagem relativamente obscuro para um dos pilares do cosmos Marvel, alguém cujo heroísmo e sacrifício inspiraram gerações de leitores e outros heróis dentro do universo Marvel. Como Centurião Nova, Richard Rider possui um arsenal impressionante de habilidades que o transformam em um dos heróis mais versáteis e poderosos do cosmos Marvel. No centro de todos os seus poderes está a Força Nova, uma energia cósmica quase ilimitada canalizada através do uniforme xandariano. Este uniforme não é apenas uma vestimenta estética, é uma maravilha tecnológica que serve como condutor para a Força Nova. O traje azul e dourado icônico funciona como uma interface entre o portador e o Vorudmin, permitindo o acesso a poderes extraordinários. Os capacetes dos Novas, com seu desenho distinto em forma de estrela, contêm computadores avançados que ajudam no processamento de informação e na navegação espacial. A força física de Nova é simplesmente monumental. Em seu auge, ele pode levantar bem mais de 100 toneladas, permitindo-lhe enfrentar ameaças do calibre de Hulk ou Coisa. Esta força é complementada por uma durabilidade extraordinária que o torna praticamente invulnerável a danos físicos, permitindo que sobreviva a explosões, impactos em alta velocidade e até mesmo breves exposições ao vácuo do espaço. Talvez sua habilidade mais impressionante seja o voo em velocidades sobre-humanas. No espaço, Nova pode atingir velocidades próximas à da luz, permitindo que atravesse distâncias interestelares em questão de horas ou dias. Na Terra, ele deve controlar sua velocidade para evitar danos colaterais, mas ainda assim pode voar mais rápido que jatos militares avançados. O controle de energia é outro aspecto fundamental de suas habilidades. Nova pode canalizar a força Nova em poderosos raios de energia disparados de suas mãos ou criar campos de força praticamente impenetráveis. Esta manipulação energética também permite que ele absorva quantidades massivas de energia e as redirecione, tornando-o especialmente eficaz contra inimigos que dependem de ataques energéticos. A conexão com o Vorudmin proporciona a Nova acesso instantâneo a todo o conhecimento e sabedoria da civilização xandariana. Isso inclui conhecimento científico avançado, dados sobre praticamente todas as espécies alienígenas conhecidas, e estratégias de combate desenvolvidas ao longo de milênios. Durante certas fases, o Vorudmin podia até mesmo manifestar-se como uma consciência separada, aconselhando Richard em momentos críticos.
Uma habilidade particularmente útil é o domínio gravitacional, permitindo que Nova manipule a gravidade ao seu redor. Ele pode criar pontos de gravidade zero para imobilizar inimigos ou aumentar a gravidade para incapacitar oponentes mais fortes. Com treinamento, Nova desenvolveu a capacidade de abrir portais estelares, permitindo viagens quase instantâneas entre pontos distantes do universo. Esta habilidade, extremamente rara mesmo entre seres cósmicos, tornou-se vital em diversas missões de salvamento e combate. O que torna Nova verdadeiramente único, porém, não é apenas o poder bruto, mas como Richard Ryder utiliza estas habilidades. Anos de experiência o tornaram um estrategista brilhante, capaz de maximizar a eficiência de seus poderes em qualquer situação. Seu treinamento com o Corpo Nova e posteriormente com heróis como Star-Lord refinaram suas técnicas de combate, transformando não apenas em um poderoso e cósmico, mas em um guerreiro disciplinado e altamente eficaz. Ao longo de sua jornada cósmica, Nova construiu alianças poderosas e enfrentou inimigos formidáveis que moldaram sua trajetória heroica. Seus aliados mais próximos começaram na Terra, com os Novos Guerreiros, equipe que incluía Firestar, Night Thrasher, Sageball e Namorita. Este grupo proporcionou a Richard sua primeira experiência real como parte de uma equipe de super-heróis e se tornaram algo como uma família adotiva para ele. No cosmos, suas alianças mais significativas foram formadas durante as Guerras Cósmicas. Star-Lord, Peter Quill, tornou-se não apenas um aliado de batalha, mas um verdadeiro amigo. A relação entre Nova e Star-Lord cresceu através das adversidades compartilhadas, culminando no sacrifício conjunto que os levou à dimensão negativa para conter Thanos. Esta parceria representa a confiança absoluta que existe entre guerreiros que repetidamente arriscaram suas vidas juntos. Gamora, a mulher mais perigosa da galáxia, e Drax, o Destruidor, também lutaram ao lado de Nova em várias batalhas cósmicas. Embora inicialmente desconfiados uns dos outros, o respeito mútuo forjado durante a Guerra Aniquilação criou laços inquebráveis entre estes guardiões do cosmos. Uma das relações mais complexas de Nova é com o Vorudmin, a inteligência artificial que contém a consciência coletiva de bilhões de Xandarianos mortos. Mais que um simples computador, o Vorudmin tornou-se um mentor, conselheiro e, por vezes, antagonista para Richard. Esta entidade, frequentemente manifestando-se com a aparência e personalidade de Roman Day, desafiou constantemente Richard a superar seus limites humanos e abraçar seu potencial cósmico. Quanto aos seus inimigos, poucos rivalizam com a ameaça representada por Anililus, senhor da dimensão negativa. Sua onda de aniquilação dizimou o Corpo Nova e quase destruiu toda a vida na galáxia. A determinação inabalável de Nova em enfrentar esta ameaça, mesmo quando tudo parecia perdido, definiu seu caráter como herói. Thanos, o Titã Louco, representa outro adversário formidável. Seu poder, inteligência e determinação inabalável em cortejar a morte fizeram dele uma ameaça constante não apenas para Nova, mas para toda a existência. O confronto final entre Nova, Star-Lord e Thanos na dimensão negativa mostrou quão longe Richard estava disposto a ir para deter o vilão. O Sphinx, Esfinge, um ser de poder quase ilimitado obcecado com manipulação temporal, atormentou Nova desde seus primeiros dias como herói. Seu conhecimento das linhas temporais e habilidade de alterar a realidade fizeram dele um adversário particularmente perigoso, testando não apenas a força física de Nova, mas sua força de vontade e integridade moral. Na Terra, o Corruptor emergiu como um dos primeiros grandes inimigos de Nova. Utilizando produtos químicos para controlar mentes, ele testou as habilidades do jovem herói e estabeleceu a determinação de Richard em proteger sua cidade natal mesmo enquanto lidava com ameaças cósmicas. Estas relações, tanto as alianças quanto as rivalidades, ilustram a evolução de Nova de um herói local para um defensor galáctico. Cada encontro, cada batalha, cada momento de camaradagem contribuiu para transformar Richard Ryder de um adolescente inseguro no poderoso guardião cósmico que conhecemos hoje. A jornada de Richard Ryder como Nova representa uma das mais fascinantes evoluções de personagem no universo Marvel. Do adolescente inseguro de Long Island ao guardião cósmico disposto a sacrificar tudo pelo bem maior, sua história é um testemunho do potencial heróico que existe em cada um de nós. O legado de Nova transcende os quadrinhos, representando ideais universais de coragem, sacrifício e determinação. Sua disposição de carregar o peso de uma civilização inteira, de ser o último portador de um legado milenar, ressoa profundamente com leitores de todas as idades. Richard Ryder mostra que heroísmo não vem de poderes extraordinários, mas da vontade de usar qualquer poder que tenhamos para o bem maior. Quanto ao futuro do personagem no universo cinematográfico Marvel, as possibilidades são intrigantes. Com a expansão cósmica do MCU,
Nova se apresenta como uma peça fundamental para conectar as aventuras terrestres com o vasto cosmos. A destruição de Xandar pelo Thanos, mencionada em Vingadores, Guerra Infinita, já estabeleceu o cenário perfeito para a introdução de Richard Rider como o último sobrevivente do Corpo Nova. Imagine um cenário onde, anos após o estalo de Thanos, um jovem Richard Rider recebe os poderes do último Centurião Nova sobrevivente. Sua jornada poderia começar investigando o desaparecimento do Corpo Nova, eventualmente descobrindo a verdade sobre Thanos e os eventos de Guerra Infinita. Isso não apenas proporcionaria uma nova perspectiva sobre eventos já estabelecidos no MCU, mas também abriria portas para explorar regiões do cosmos ainda não visitadas. Outra teoria fascinante envolve a possível conexão entre Nova e Capitã Marvel. Ambos os personagens possuem poderes cósmicos extraordinários e backgrounds militares, considerando o Corpo Nova como uma força policial intergaláctica. Uma parceria entre estes dois poderosos heróis poderia explorar as consequências do vácuo de poder deixado após a queda do Império Kree e a destruição de Xandar. Talvez a teoria mais empolgante seja a possibilidade de ver tanto Richard Rider quanto Sam Alexander no MCU, representando diferentes gerações do legado Nova. Esta abordagem permitiria explorar temas de mentoria e legado, criando uma dinâmica rica entre o veterano cósmico e o novato terrestre. Independentemente do caminho escolhido pelos estúdios Marvel, uma coisa é certa: quando Nova finalmente brilhar nas telas de cinema, seu impacto será tão poderoso quanto os raios de energia cósmica que dispara de suas mãos. O último Centurião Nova está pronto para levar os espectadores a uma jornada através das estrelas, mostrando que mesmo no vasto cosmos, o que nos torna verdadeiramente heróis é nossa humanidade.